Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo aqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Múcia e esse aqui é o meu canal. Um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e onde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo a esse canal. Tô aqui de volta, né, para a gente poder compartilhar, bater papo, conversar. E eu trouxe um tema aqui que eu acho muito interessante, né? Que eu vou falar aqui da propaganda de Eliseu, né? Do merchandising de Eliseu aqui, que tá aqui na Bíblia, né? Para quem acha que a Bíblia é um livro retrógrado, que não tem nada, tá bem enganado, né? Na Bíblia tem tudo. Vão passar enciclopédias e enciclopédias e a Bíblia vai permanecer aqui, tá? Que tá falando sobre ontem, falando sobre hoje, falando sobre o que ainda tá para vir aí pela frente, né? Então, por que eu vim trazer aqui essa palavra misturada com uma reflexão, né? Porque eu tava até refletindo sobre isso, estou ainda refletindo sobre isso, na verdade, né? Sobre o quanto a gente, né? Quando fala a gente, como sempre falo, tô falando de mim, tá, gente? Essa palavra não é solta para quem tá aí do lado de fora, do outro lado, então é para mim, né? Então, a gente está vivendo um tempo histórico e social, onde a gente está cultuando, né? A gente está cultuando muito o nosso externo, o nosso exterior, né? A gente está cultuando muito essa carcaça aqui, né? E os nossos olhos, né, estão constantemente procurando aquilo que já é padronizado para a gente como belo, como bonito, como certo, como errado. E por aí vai, né? E eu tenho refletido muito sobre isso, né? Sobre a nossa vida, sobre o quão superficial a gente está se tornando se a gente for em direção a esse fluxo que a gente está vendo, né? Daquilo que é superficial, daquilo que se preocupa com o externo, né? Esquecendo que o superficial ele é passageiro, né? O que está fora, né? O que está externo, superficial, é passageiro e se não vier do interior, né? Do profundo, ele provavelmente não vai permanecer, né? Como tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre autoestima à luz da Bíblia, né? Que eu falo que a autoestima de verdade, ela tá ligada à nossa essência, tá? A gente descobrir nossa essência. Porque a partir do momento que a gente descobre isso, quem nós somos, para que a gente foi criado, né? Você vai se sentir a melhor pessoa do mundo, porque não existe outra pessoa igual a você, né? Porque você descobriu a sua verdadeira identidade. E para o período histórico-social que a gente está vivendo hoje, a gente está voltado, assim, sendo bombardeado, influenciado o tempo todo a se preocupar com o exterior, né? E no meio cristão isso não é diferente, né? A gente está... A organização, a igreja está aqui na igreja, aqui no mundo, né? E estando aqui no mundo, a gente também sofre muitas influências daqui da onde a gente está, né? E muitas vezes a gente está preocupado em fazer propaganda da nossa persona, né? O que seria isso? Você botar lá num banner a sua foto com aquilo que você faz para atrair as pessoas para olhar para você, para olhar para o seu ministério, para olhar para quem você é, né? Para ali identificar quem você é. E aqui na Bíblia eu trouxe uma palavra falando do profeta Eliseu, em que eu quero trazer alguns pontos relacionados a isso. Não sei se as minhas ideias estão ficando bem soltas, mas acredito que no final vai fazer muito sentido. Então, tá aqui minha Bíblia, o texto que eu separei para falar, para trazer aqui nesse vídeo, tá lá no livro de 2 Reis. Provavelmente eu vou colocar aqui, mas eu devo botar o letreiro aqui também para ficar mais fácil de vocês me acompanharem, né? Tá lá no livro de 2 Reis, né? 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 2, né? Que diz assim: E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Deixa eu contextualizar vocês essa palavra aqui. Naamã era o chefe do exército da Síria. Era um chefe do exército. E ele era um homem muito respeitado. Era um homem que já tinha vencido muitas guerras. Então era um homem de patente, era um homem de respeito. Só que apesar dele ser um homem de respeito, ele era leproso. Mesmo sendo valoroso, a Bíblia usa esse termo, mesmo sendo valoroso, ele era leproso. Então,
fora de casa era um cara respeitado, era um cara temido, né? Um cara que tinha patentes, né? Que tinha ali o domínio sobre o seu exército, mas dentro da sua casa ali se percebia a sua lepra, né? Que ele era um homem leproso. E como vocês sabem, antigamente a lepra não tinha cura. Atualmente não se chama mais lepra, se chama de hanseníase e já tem cura. Mas naquela época não se tinha cura para lepra, né? Que é uma doença devastadora, que vai cair no pedaço da pessoa, é terrível. Se vocês têm dúvida, bota aí na internet para vocês verem, que vocês vão ter contato com aquilo que realmente é. E dentro da casa dele tinha uma menina do povo de Israel que tinha ido cativa lá para casa dele, né? Nessa época histórica aqui, como é que acontecia? Aquele exército de reinado tal guerreava contra o reinado outro, e quem ganhasse dessa guerra, muitas das vezes levava pessoas do reino abatido para sua casa ou para ser dominado lá na sua terra para servir de escravo. E essa menina, numa das guerras que Naamã venceu pelo exército da Síria, ela foi levada cativa para casa dele, né? E ela era lá do povo de Israel. E Naamã, em casa, se conhecia que ele era leproso, né? E ela lá no meio da casa dele, tendo contato com aquilo, ela chega para a esposa de Naamã e fala assim: engraçado, né? Seria tão bom se o meu senhor, né? Que ela era escrava, então ele era o senhor dela. Que o meu senhor conhecesse o profeta que tem lá na minha terra, porque se ele conhecesse o profeta que tem lá na minha terra, com certeza ele seria restaurado da lepra, né? E a mulher dele escuta aquilo, né? E fala pro marido dela. Nesse caso aqui, eu acredito que a esposa dele fez isso como um ato de desespero, porque como era uma doença que não tinha cura para a medicina da época, com certeza já deviam ter tentado de tudo para poder resolver aquele problema da lepra de Naamã, mas não tinha como resolver, né? E aquela menina lá dentro, que foi cativa para lá, né? Por um motivo ruim, estava lá dentro. Ela falou isso e a esposa dele, ouvindo aquilo, poxa, então será que tem alguém que consegue resolver o problema do meu marido? Ela foi lá e falou com Naamã, né? E qual é o alvo desse vídeo, desse texto no caso? É falar sobre Naamã? Não é falar sobre Naamã, porque eu pretendo trazer um outro vídeo aqui falando só dele. Mas é falar sobre Eliseu, que era o profeta que a menina estava falando, né? Eliseu estava lá na terra de Israel e ela estava cativa lá na Síria falando dele. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente está muito preocupado em parecer ser, muitas das vezes, né? Eu quero parecer ser uma boa mãe. Porque quando as pessoas me veem com meus filhos têm que estar sempre rindo, meus filhos têm que estar limpos, têm que estar arrumados, não podem fazer pirraça, eu não posso me estressar, eu não posso gritar, porque eu tenho que parecer ser uma boa mãe. Ou então, o meu casamento tem que parecer ser perfeito. Quando eu tô com meu esposo, a gente tem que estar sempre demonstrando carinho um pelo outro, gentileza, e a gente tem que parecer ser um casal perfeito para os outros, ou para tirar essa foto, ou para fazer esse story, ou para... Enfim, nosso relacionamento precisa parecer ser perfeito. E na nossa vida espiritual da mesma forma, gente. A gente acaba querendo parecer, demonstrar para os outros uma perfeição que não existe. Eu falo muito isso aqui no canal, sabe? Às vezes a gente, como cristão, a gente quer criar para as pessoas que estão fora da igreja uma imagem de perfeição que não existem, sabe? Essa imagem que a gente cria de perfeição afasta as pessoas, ao invés de trazer elas, essa imagem afasta as pessoas, sabe? Então, isso da gente parecer ser, querer parecer ser, tá nos fazendo ficar muito envergonhado diante das pessoas, porque quando as pessoas têm contato com a gente de verdade, elas começam a ver que aquilo que elas achavam que a gente parecia, ou que a gente fingia que parecia, de fato não existe, entendeu? Porque todo ser humano é dotado de defeitos, de fraquezas e limitações, como eu sempre falo aqui no canal, entendeu? Então, às vezes a gente também é responsável pelas expectativas que os outros criam, que as pessoas criam ao nosso respeito, porque a gente deixa as pessoas pensar aquilo ao nosso respeito, que a gente não grita, que a gente não se estressa, que a gente não sente raiva, que a gente não sente medo, que a gente não se sente fraco. Então a gente cria isso na cabeça das pessoas, porque a gente deixa as pessoas pensarem essa pseudo-perfeição que tá por aí na cabeça das pessoas, né?
E quando as pessoas têm contato com a realidade, né, por isso que a gente vê às vezes de uma hora para outra um relacionamento parecia ser perfeito, acabou. Por quê? Porque as pessoas geraram no imaginário das pessoas um ideal de perfeição. E o cerne disso tudo que eu tô falando, né, o centro disso tudo que eu tô falando, é porque a gente está preocupado em parecer ser. Quando na verdade a gente tinha que estar preocupado em ser. E é muito difícil ser, gente. É muito difícil ser. Parecer ser é mais fácil, porque você está encenando uma coisa que de fato não é verdade. Mas quando você é muito difícil, né? E por que essa palavra tem a ver com tudo que eu estou falando aqui? Essa palavra tem a ver porque Eliseu era um profeta de Deus. Ele não parecia ser, ele era. E quando a gente é alguma coisa, até quem não acredita que a gente é, uma hora vai ter que pronunciar que a gente é aquilo, sabe? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante e muito forte ao mesmo tempo, sabe? Porque ser é mais difícil, mas o ser, ele dificilmente vai ser derrubado. Por exemplo, eu sou morena. Eu não consigo deixar de ser morena, eu sou morena. Agora, se eu me pintar vamos supor, se eu me pintar de branco, uma hora aquela tinta vai sair, porque eu não sou branca, eu sou morena, entendeu? É a mesma coisa relacionamentos. Você pode até fingir do tanto que você quiser que o seu relacionamento é perfeito. Mas uma hora ou outra você vai deixar de escapar, ou eu vou deixar escapar, que não é tão perfeito assim como eu queria demonstrar. E qual é o foco disso aqui tudo? É que a maior propaganda de Eliseu era ser um profeta de Deus. E ele tinha tanta convicção daquilo que ele fazia, da fé que ele exercia, que mesmo lá no cativeiro, aquela menina fez propaganda do ministério de Eliseu. Então isso serve também pra gente que é cristão, né? Pra gente que serve a Deus. A gente não precisa, talvez, a gente não precise estar com uma corneta anunciando que a gente é. Olha, eu sou cristão, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas se você é uma pessoa que tem coisas que não é daqui desse mundo, que não é daqui, uma hora ou outra quem está à sua volta vai perceber aquilo ali. Por mais que você queira esconder, como a palavra fala, que não tem como esconder uma cidade edificada sobre os montes, assim como a gente não consegue esconder uma luz debaixo da cama. Num lugar todo escuro você não consegue acender uma luz. Por quê? Porque a treva é a ausência da luz. Então, se a luz chega num ambiente escuro, ela vai clarear. E a treva vai ter que sair. Então, mais do que parecer ser, a gente precisa buscar ser. Ser. Porque aquele que é. E até quem não quer reconhecer que você é, vai ver que você é. E um momento ou outro vai ter que respeitar que você é. Mas quando a gente só parece ser, né? Quando aquilo ali é uma mera encenação, uma hora ou outra a cortina cai, ou a máscara cai, a maquiagem sai. E o que resta é o escândalo e a vergonha, né? Como a gente tá vendo muito por aí. E como eu falo, não é só no meio cristão, né? É uma coisa geral da sociedade histórica, do momento histórico e social que a gente está vivendo. Um momento, uma era de influenciadores onde as pessoas querem influenciar as pessoas a serem coisas que nem elas são, né? Eu sou uma blogueira fitness, quero ensinar as pessoas a serem fitness, sendo que eu não sou o tempo todo fitness, não como coisas fitness o tempo todo. Mas como isso me gera renda, eu vou convencer as pessoas de uma coisa que nem eu mesmo faço, né? É igual gentileza, eu não sou gentil o tempo todo, mas eu quero convencer as pessoas que eu sou, porque isso está me gerando receita, porque isso está me gerando dinheiro. E espiritualmente da mesma forma, né? Eu vou demonstrar ser isso aqui, porque isso aqui está me gerando lucro em alguma área, né? Só que aquilo ali em algum momento vai cair por terra, porque ninguém consegue manter uma mentira há muito tempo, né? Pode conseguir manter por algum tempo, mas em algum dado momento aquilo ali vai cair por terra e o que vai sobrar vai ser escândalo e vergonha. Então, para terminar aqui o vídeo, que a nossa propaganda seja nossas ações, que o nosso merchan seja nossas atitudes, que as nossas atitudes falem e revelem às pessoas de fato quem a gente é de verdade, tá bom, gente? Então, eu vim compartilhar isso aí com vocês, não sei se vai fazer sentido para alguém, né? Ficou assim meio soltas as questões, mas
Se alguma coisa te servir aí, então você aproveita, tá bom? E se você achar que serve para outras pessoas também, por favor, compartilhe, tá bom? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família e, se Ele permitir, estaremos aqui no próximo vídeo, tá bom? Tchau!